Pela sua opinião, esses jogos que são muito super imersivos, né? Antes a gente estava até conversando sobre o TikTok, tem, né, os vídeos não tem nem borda, você fica completamente imerso ali e vem sempre os outros vídeos que você gosta, então você não consegue sair da tela. E os jogos hoje em dia também sempre foram, né? Nem hoje em dia, sempre foram assim, de manter a gente ali e a gente fica muito feliz jogando, e libera um monte de hormônios e tudo mais. E aí eu queria que você desse a sua opinião com relação aos efeitos que os jogos têm na mente das crianças, porque o meu sobrinho ele tem muita dificuldade agora de dormir, ele fica muito agitado, você vê que já está ansioso. E eu vejo aquilo e falo, meu Deus, que efeito isso vai ter daqui a 10 anos, a gente não faz a menor ideia, e eu não sei nem como é que a gente consegue dar uma controlada nisso. Qual a sua opinião assim, sobre o efeito desses games na mente das crianças? Eu acho que a gente só vai saber daqui a 10 Daqui anos. a 10 anos. Na realidade, assim, eu vejo próximo a mim, tá? Não só meus filhos, mas eu vejo muita ansiedade. Meu filho come as unhas. Eu tenho discutido muito com ele sobre o roer as unhas, então eu vejo muita ansiedade, muito imediatismo, muito ataque de nervosismo, né? Ah, não está. É pré-adolescente, mãe, é assim mesmo, né? Mas eu vejo algo muito crescente nessa faixa etária, né? O ano passado eu fui na escola dos meus filhos e aí minha filha, eu peguei e falei assim, nossa, a turma do Miguel fala muito palavrão, né? E aí a minha filha falou, mãe, ela estava no 8º ano, mãe, essa turma de criança aí só sabe falar palavrão. Mais do que a gente, que é maior. Eu falei assim, nossa. E aí, conversando com a coordenadora, ela falou a mesma coisa, né? Que eu fui chamada por um episódio lá do meu filho, que ele falou besteira. E aí eu falei, meu Deus, eu não sei como controlar isso. Ela falou, não, mãe, essa faixa de idade tá assim, porque acho que na pandemia a galera ficou presa em casa e YouTube, consumindo youtuber, jogos, né? Então, eu acho que antes dos jogos, né, desse problema que os jogos causam, começou no YouTube. Porque meu filho começou a se interessar muito assim, por games quando ele era pequenininho no YouTube. Ele não assistia Peppa Pig no YouTube. Peppa Pig ele assistia na TV no quarto, mas quando ele pegava o YouTube na sala, que eu só tinha TV Smart na época na sala, né? No quarto era TV normal, e não eu tinha que assistir TV a cabo, né? Não existia ainda esse monte de streaming. Então ele aproveitava para assistir pessoas jogando game. E aí ele tem um monte aí que ele segue. E ele ficava vidrado, ele chegava a pegar o controle do videogame e ficar achando que tá jogando junto, sabe? E aí eu falei, eita, isso aí vai dar um problema. E aí eu comecei Nossa, a. não larga nem para comer. O meu sobrinho, ele fica assistindo, né, esses vídeos de pessoas jogando na frente do prato de comida. Ele não consegue nem comer, nem se alimentar direito. E isso para mim é Exatamente. muito preocupante, porque não é só, como você falou, não são só os games, é todos os aparatos que eles têm acesso hoje, quantidade de vídeo. Meu sobrinho fala como se ele estivesse apresentando para várias pessoas, assim, é muito engraçado até. Uma velocidade de raciocínio muito rápido. Você falou do imediatismo. Ele não consegue esperar, não aguenta esperar nada. Botar ele numa fila é coisa impossível. Ele não consegue, aquela ansiedade. E isso eu fico pensando como que a gente poderia hoje tentar evitar, ou então pelo menos reduzir, sabe, esses efeitos que todas né, as plataformas e interfaces imersivas, esses efeitos que as interfaces imersivas estão causando em cima deles, né? Como é que os pais vão prevenir isso, né? Eu acho que o Isso, principal é impor limite, né? Só perfeito. que acontece? Eu já não consigo mais impor limite. E eu acho que tem um monte de Cada pai idade também tem isso, né? não consegue. Vamos ser realistas, né? Eu falo pro meu filho assim, ó, você vai pegar, vai usar das 7 da noite até as 11 horas, no máximo, de segunda a quinta. De sexta você fica até a 1, tá bom? Tá bom. Eu acordo 6 horas todo dia. E eu vou dormir no máximo 10. Você acha que 11 horas da noite eu tô lá tomando contas para ver se ele vai desligar ou não? Claro que não. Então, o que acontece? Dia seguinte eu vou lá, vou olhar o histórico, tá lá, 2 horas da manhã, 1h30, 2 horas. Aí ele acorda, ele estuda tarde, né? Então, ainda ele tem esse bônus. Ele acorda 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, praticamente toma banho, almoça e vai para a escola. E não quer ir para a escola, por quê? Porque ele quer ficar descansando, porque
ele tem na cabeça dele que ele podia ter acordado cedo, assistido o YouTube, jogado o PlayStation até a hora de ir para a escola e não deu tempo. E aí ele não quer ir para a escola. Aí começa todo aquele ciclo de birra, né? Com essa idade. Não, e você já falou que ele não é muito sociável, né? Ele já quer ficar dentro de casa, dentro das plataformas e tudo Aí mais. ele é aquele tipo de criança que eu busco na escola e falo, filho, como é que foi a escola hoje? Porcaria, mãe, foi horrível. Hã? Ah, eu também não Todo gosto dia é muito, não. horrível, todo dia. Por quê? Porque não é tão prazeroso ficar na escola estudando quanto você ficar em casa jogando, fazendo coisas que te agradam, que te trazem impulso nervoso, que te gera prazer, né? Que Uhum. libera dopamina e um monte de coisa, e você fica naquele negócio. Então, o É limite porque também, né, a quantidade de dopamina liberada é tão alta, né, tão fácil, simples, sem esforço, é de imediato e continua liberando, e doses altíssimas, não tem como a criança não ficar viciada nisso. eles E usam eu muito vejo a recompensa, né? é o comportamento de reforço. Eu estudei bastante isso também, assim, com relação à Psicologia terapia cognitiva, eles comportamental, isso, que eles falam dessa questão de você de estar treinando o cérebro para sempre receber uma recompensa alta, para um esforço mínimo, numa quantidade grande e um espaço curto de tempo. Então, isso para frente pode ter um efeito, né, de você começar a doutrinar teu cérebro a raciocinar dessa forma, né, receber esse tipo de estímulo, para depois, na hora que você tiver que sair de casa, pegar um ônibus, trabalhar, que é a vida normal, real,